congregando. Parte final. A Igreja Universal e a Igreja Local. Algumas vezes a Bíblia usa a palavra igreja no sentido universal, isto é, para falar de todo o povo que pertence a Cristo, não importa de onde ele possa ser ou estar. E Yeshua falou da igreja deste modo: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 18. Ele não está falando apenas de uma congregação local, nem está falando de uma organização ou instituição mundial. Ele está falando de pessoas, pedras vivas, construídas sobre Yeshua ou Cristo, a fundação sólida. Paulo falou da igreja, neste mesmo sentido universal, quando escreveu: Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Efésios 5, versículo 23. E Yeshua é o cabeça sobre todos aqueles que o servem, todos aqueles lavados e purificados de seus pecados. Efésios 5, versículo 26. Frequentemente a palavra igreja é usada para descrever uma congregação local ou assembleia de santos. Note uns poucos exemplos: a Igreja do Eterno que está em Corinto, aos santificados em Cristo e Yeshua, chamados para ser santos. 1 Coríntios 1, versículo 2 e, se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Mateus 18, versículo 17. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Romanos 16, versículo 5. Igrejas locais é o resultado da pregação do Evangelho. Quando as pessoas obedecem à palavra e se tornam cristãs, elas começam a reunir-se com outros irmãos na fé. A igreja é um organismo, jamais uma organização. A igreja é uma organização? Muitas pessoas têm a noção errada de que a igreja é uma organização ou instituição, independente do povo que compõe a igreja. Este não é o conceito bíblico de igreja. Yeshua não morreu para estabelecer uma instituição religiosa ou educacional, mas para salvar o povo do pecado. Atos 20, versículo 28. 1 Coríntios 6, versículo 20. Yeshua e o Pai não habitam numa organização religiosa e muito menos em templos de tijolos, mas no povo que o obedece. João 14, versículos 15 e 23. Em vez de falar de uma organização religiosa, a Bíblia descreve a igreja como um corpo composto de membros vivos. Romanos 12, versículos 4 e 5. 1 Coríntios 12, versículos 12 a 27. Colossenses 1, versículos 18 e 24. Efésios 5, versículo 23. Estes membros do corpo são blocos ou pedras usados na construção da igreja, que são as pessoas. 1 Pedro 2, versículo 5. 1 Coríntios 3, versículos 10 a 15. Muitas pessoas sugerem que a Igreja Universal é constituída de todas as congregações locais no mundo. Isto não é um conceito bíblico. Uma igreja local consiste de cristãos que se reúnem num determinado lugar. Eles podem ser identificados e contados. Romanos 16, versículos 14 e 15. 1 Coríntios 16, versículo 19. Colossenses 4, versículo 15. A Igreja Universal consiste de todos os discípulos de Cristo em todo o mundo, com seus nomes registrados nos livros celestiais e jamais no congressional. Nenhum homem é capaz de identificar e contar todos os membros deste corpo universal. Tentativas de contar todos os verdadeiros cristãos em uma nação ou no mundo ilustram a ignorância e a vaidade dos homens. Somente Deus pode contar e identificar seus primogênitos arrolados nos céus. Hebreus 12, versículo 23. Descrições bíblicas da igreja que pertence a Yeshua. A Bíblia não usa um nome exclusivo para a igreja. É errado, portanto, insistirmos num único nome que todas as igrejas fiéis tenham que usar. Muitas passagens falam simplesmente da igreja, algumas vezes identificando o local com cidade ou casa onde o grupo de cristãos se reunia. Portanto, podemos nos referir à igreja simplesmente como a igreja. Atos 8, versículo 1-9, versículo 31, Romanos 16, versículo 1. Frequentemente as descrições da igreja no Novo Testamento mostram a relação que existe entre o Eterno e sua igreja. A igreja pertence a Deus, e é muitas vezes chamada a Igreja do Eterno. Atos 20, versículo 28, 1 Coríntios 1,
versículo 2 e 10, versículo 32, Gálatas 1, versículo 13, 1 Timóteo 3, versículos 5 e 15. E Yeshua derramou seu sangue para comprar a igreja. Portanto, Paulo falou de igrejas de Cristo. Romanos 16, versículo 16, e Yeshua falou de sua própria igreja, Mateus 16, versículo 18. O povo do Eterno pode ser corretamente descrito como a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Hebreus 12, versículo 23. Consideremos o significado de descrições bíblicas comuns da igreja. Primeiro, o corpo de Cristo. Colossenses 1, versículo 24, Efésios 1, versículos 22 e 23, e 4, versículo 12. Assim como o corpo humano não pode sobreviver separado da cabeça, não podemos viver sem nosso cabeça, e Yeshua o Cristo, Efésios 5, versículo 23, Colossenses 1, versículo 18. Discípulos de Yeshua são membros do corpo. Romanos 12, versículos 4 e 5, 1 Coríntios 12, 12 a 27, Efésios 3, versículos 6 e 4, versículo 16 e 5, versículo 30. Segundo, o reino do eterno ou reino dos céus, Mateus 3, versículo 2 e 4, versículo 17, Lucas 4, versículo 43, Atos 8, versículo 12 e 19, versículo 8 e 20, versículo 25 e 28, versículos 23 e 31. A ideia de reino ressalta a posição de autoridade do rei. 1 Coríntios 4, versículo 20, Hebreus 1, versículo 8 e 12, versículos 28 e 29, Mateus 28, versículo 18 a 20, Apocalipse 12, versículo 10. O reino de Cristo não é deste mundo, João 18, versículo 36. Em vez de ser uma entidade política e mundana, a igreja é um reino espiritual assentado no caráter santo do Eterno. Podemos entrar no reino somente quando formos transformados espiritualmente, Colossenses 1, versículo 13. Como servos do Rei, temos que desenvolver as características espirituais de nosso Senhor, Tiago 2, versículo 5, incluindo sua humildade, inocência, Marcos 10, 14, 15, e santidade, 1 Coríntios 6, 9 e 10, Gálatas 5, versículos 19 a 21. Terceiro, a casa do Eterno, 1 Timóteo 3, versículo 15, não é um edifício material, mas o santuário e a habitação do Criador, Efésios 2, versículos 21 e 22. É um edifício espiritual, 1 Pedro 2, versículo 5. Quarto, o rebanho do Eterno, Atos 20, versículo 28. E Yeshua é o bom pastor que deu sua vida pelas ovelhas, João 10, versículo 11. As ovelhas ouvem sua voz e o seguem para receber a vida eterna. João 10, versículos 27 e 28. Nomes humanos apenas causam divisões. A divisão religiosa em nossa sociedade é vergonhosa. Muitas pessoas estão confusas no mundo com muitos nomes diferentes de igrejas. Alguns destes nomes honram certos homens, enquanto outros ressaltam pontos doutrinários específicos. A unidade dos salvos é baseada no nome e na doutrina de Cristo. Devemos fazer tudo pela autoridade de Yeshua ou em seu nome, Colossenses 3, versículo 17. Não há salvação em nenhum outro nome, Atos 4, versículo 12. Esta unidade é possível somente quando falamos e pensamos a mesma coisa, que é a doutrina de Cristo, 1 Coríntios 1, versículo 10. Quando os homens começam a seguir outros homens, perdem a unidade com Cristo e seu povo, 1 Coríntios 1, versículos 11 a 13. Divisões e contendas acontecem na igreja, em parte, porque algumas pessoas se identificam somente com nomes humanos. Paulo argumentou que devemos identificar-nos somente com o Senhor que servimos. E Yeshua foi crucificado por nós e somos batizados em seu nome. E Yeshua, e não homens que merecem nossa dedicação e honra. Os verdadeiros seguidores do Eterno fazem parte da igreja que pertence a Yeshua. Autores, Eurias e Dennis Allen.